Rex gentium et desideratus earum lapisque angularis cui facis utraque unum veni et salva quem delimo formasti. Como catequizar os rudes? Por Santo Agostinho. A tradução é de Domênico Schmidt, editora Centro Dom Bosco, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, se possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal tornando-se membro. Diversas são as possibilidades em termos de assinaturas, a começar por R$ 1,99 ao mês, caso isso o meu trabalho valha. E também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Muito obrigada a todos pela presença. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Eu também peço, é claro, a oração de todos vocês, rogando por mim a Deus, nosso Senhor, e desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Eu desejo a todos uma boa escuta e deixo dito que eu não lerei a apresentação do livro, indo direto para os capítulos. Então, caso queiram aprofundar o que aqui será lido, caso queiram ter acesso às notas de rodapés, às menções específicas à Bíblia, etc., quais são as passagens, adquiram o livro. É uma bela obra, vale a pena tê-la em mãos. A todos uma boa escuta. Agostinho atendeu ao pedido de um diácono cartaginês para que lhe ensinasse a arte de catequizar. Primeiramente, ele transmite os preceitos para que a catequização seja feita, não apenas com o método correto e de maneira adequada, mas também de modo alegre, sem causar tédio. Depois, aplicando ao uso esses preceitos, dá como exemplo 2 sermões, um mais longo e outro bastante breve, que serviriam para instruir aquele que queira se tornar cristão. Esta é uma nota dos autores beneditinos. Capítulo 1. Pediste-me, irmão Deogratias, que te escrevesse algo útil a respeito da catequização dos rudes, pois disseste que em Cartago, onde és diácono, muitas vezes são conduzidos a ti aqueles que devem receber as primeiras instruções na fé cristã, por teres a fama de possuir fecunda capacidade de catequizar com a doutrina da fé e com a suavidade na fala, mas que quase sempre te angustias, buscando a forma adequada de passar aquilo que, ao crermos, somos cristãos. Por onde começar a narração, até onde levá-la, se nos é necessário, terminado um sermão, adicionar-lhe alguma exortação ao final, ou apenas expor os preceitos, por cuja observância aquele a quem falamos saberá que se mantém a vida e a profissão cristãs. Porém, confessaste-me com queixas que muitas vezes te aconteceu de, em sermão longo e morno, tu próprio te desanimares e ficares fatigado, e muito mais aquele a quem instruías com o discurso, e outros mais que estavam presentes a te ouvir, e que foste impulsionado pela necessidade para me compelir pela caridade que te devo, a não levar a mal escrever-te sobre isso entre minhas ocupações. Ora, se por alguma obra minha que posso oferecer por causa da generosidade do Senhor, o próprio Senhor me manda ajudar aqueles a quem constituiu como nossos irmãos, como meus irmãos, sou impelido pela caridade e serviço que devo universalmente à Igreja e a ti, por nossa familiaridade,
a não me recusar de modo algum, mas antes a atender ao teu pedido com pronta e devotada vontade. Pois, se sei que meus companheiros dispensadores sofrem alguma dificuldade no ministério, quanto mais amplamente desejo que seja ministrada a riqueza do Senhor, tanto mais me convém mover tudo o que há em mim, a fim de que eles, facilmente e sem demora, possam fazer o que desejam ativa e zelosamente. Capítulo 2. Mas quanto ao que diz respeito à tua consideração propriamente, não quereria dissuadir-te de julgares desprezível e enfadonho teu sermão, pois pode acontecer que não soem assim àquele que instruías, mas, já que tu desejavas ouvir algo melhor, por isso te soaria indigno dos ouvidos alheios aquilo que proferias. Com efeito, a mim quase sempre me desagrada o meu sermão, porquanto estou lá ávido por um melhor, do qual muitas vezes fruo interiormente antes de começar a dizê-lo em alta voz. Mas, depois de apreciá-lo menos do que eu imaginara, lamento que minha língua não tenha podido satisfazer o meu coração. Quero que meu ouvinte entenda tudo o que entendo, mas sinto que não falo de modo a causar esse efeito, sobretudo porque o intelecto inunda a alma como num rápido relâmpago, porém a fala é longa e demorada, nem de longe se parece com um raio, e enquanto ela se desenrola, ele se esconde em seus aposentos. Mas, imprimindo admiravelmente na memória certas imagens do entendimento, essas permanecem com as brevidades das sílabas. E nós associamos a essas imagens um conjunto de signos sonoros a que chamamos língua latina, grega, hebraica ou qualquer outra, sejam esses sons apenas pensados ou realmente expressos pela voz, ao passo que aquelas imagens não são nem latinas, nem gregas, nem hebraicas, nem próprias de qualquer dos outros povos, mas são produzidas na alma, assim como são as expressões no corpo. Pois de um modo se designa ira em latim, e de outro modo se designa em grego, e de tantos outros modos na diversidade das demais línguas, mas não há uma expressão facial de ira latina e outra grega. Se em latim se diz estou irritado, só quem entende essa língua pode compreendê-lo, não todos os povos. Porém, se o afeto de um espírito furioso mostra-se na face e faz-se uma expressão, todos os que observam entendem que aquela pessoa está irritada. Mas não se pode expressar por palavras essas imagens que o intelecto imprime na memória de um modo tão manifesto aos sentidos dos ouvintes, como é claro e manifesto um rosto humano, pois aquelas estão dentro da alma, e este está fora, no corpo. Por essa razão é necessário estimar quanto dista a nossa voz daquele pulsar do intelecto, uma vez que ela nem sequer é semelhante àquela impressão guardada em nossa memória. Porém, é comum acontecer que estejamos tão ardentes por servir ao ouvinte que queiramos discursar da mesma forma que entendemos, quando não podemos falar através da própria intenção. E, por não conseguir, ficamos angustiados e definhamos em tédio, como se tivéssemos nos esforçado em vão. E desse modo o tédio faz o sermão igualmente mais enfraquecido e obtuso do que era, fazendo-o induzir ao tédio. Aqueles que me desejam ouvir, no entanto, muitas vezes demonstram que o meu discurso não foi tão frio quanto me pareceu. Vendo que se deleitam com o que digo, percebo que disto tiram algo de útil e procuro esforçar-me por não faltar a esse ministério, no qual vejo que aceitam bem o que lhes é dado. Assim, também entende tu, pelo mesmo fato de que sempre te são conduzidos os que devem ser introduzidos na fé, que o teu sermão não desagrada aos outros como desagrada a ti, e não te penses infrutífero, porque não explicas como desejas aquilo que entendes, porque talvez nem mesmo consigas entender como desejas. Pois quem nesta vida vê, a não ser confusamente e como que por um espelho? Nem mesmo o amor é tão grande que possa romper totalmente as trevas da carne e penetrar na serenidade eterna, onde resplandecem, em todo caso, até mesmo as coisas que passam. Mas, porque os bons se dedicam todos os dias a ver aquele dia sem o volver do céu, nem em curso da noite, aquele dia que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem alcançou o coração do homem, não há causa maior por que nosso discurso nos angustie ao instruir os rudes, senão porque nos agrada compreender coisas diferentes e aborrecer falar sempre as mesmas coisas. Contudo,
Nossas palavras são mais agradáveis quando nós nos agradamos com elas, pois o estilo da nossa fala é composto também por nossa própria alegria, com a qual ela se desenvolve mais facilmente e de modo mais cativante. Por isso, não é coisa árdua ensinar de onde se deve começar, onde se deve terminar, nem de que modo se deve variar a narração, para que seja a hora mais longa, a hora mais curta, mas sempre perfeita. E também quando se deve usar de uma mais breve narração ou de uma mais longa. No entanto, a maior preocupação é de que maneira se fará com quem catequiza esteja feliz, pois tão mais suave ele será quanto mais puder fazê-lo. E o preceito disso é evidente. Se Deus ama um homem que dá alegremente riquezas corporais, quanto mais não amará se distribuir riquezas espirituais. Mas que essa alegria esteja presente na hora da pregação, isso pertence à misericórdia daquele que prescreve tais coisas. Portanto, dissertaremos, segundo a inspiração de Deus, primeiro a respeito do modo da narração, o que já sei que desejas. Depois, a respeito de como expor os preceitos e como exortar. E, por último, a respeito de como obter essa alegria. Capítulo 3. A narração é completa quando a catequização se faz desde o que está escrito. No princípio, Deus fez o céu e a terra, até os tempos presentes da Igreja. Não devemos, todavia, recitar todo o Pentateuco, que pode ser ouvido aqui no canal, e todos os livros dos Juízes, dos Reis e de Esdras, e todos os Evangelhos e Atos dos Apóstolos, caso os saibamos de cor. Tampouco, mesmo com nossas palavras, dizer e explicar tudo o que se contém nesses livros, pois não há necessidade nem tempo para isso. Devemos apresentar todas essas coisas em suma e de modo geral, para que se escolham algumas passagens mais admiráveis que se ouvem com mais suavidade e se relacionam entre si, de modo que não convém apresentá-las como sob véus e arrancá-las imediatamente dos ouvintes, mas, detendo-se certo tempo, desvendá-las e explicá-las. E fazer que as passagens possam ser contempladas e admiradas em seus espíritos. Porém, as demais passagens devem ser enredadas e inseridas rapidamente. Assim, aquilo que desejamos apresentar com maior empenho torna-se mais evidente com a subordinação das demais coisas, e com isso não fatigamos acerca desses temas a quem queremos entusiasmar, e tampouco confundimos a memória de quem devemos instruir. Em tudo, certamente, não apenas nos convém almejar o fim desses preceitos, a caridade, que provém de um coração puro, de uma consciência reta e de uma fé verdadeira, é a isso que se dirige tudo o que falamos, mas também o olhar daquele que instruímos pelo sermão deve se mover e se dirigir a isso. Não é por outra razão que antes do advento do Senhor se escreveu tudo o que lemos nas Santas Escrituras, senão para que fosse preparada a sua chegada e prefigurada a Igreja vindoura, isto é, o povo de Deus entre todos os povos, que é o seu corpo, onde se ajuntam e se contam todos os santos que viveram neste mundo antes da sua vinda e creram que ele viria tal como nós cremos que de fato veio. Pois assim como Jacó, que antes de nascer pôs fora do útero de sua mãe a mão que segurava o pé do seu irmão nascido primeiro, e depois seguiu-se sua cabeça, e finalmente os membros restantes, mas a cabeça precede em dignidade e poder não só os outros membros que a seguem, mas também essa mesma mão que no nascimento a precedeu, e ainda que não tenha sido o primeiro membro a aparecer no tempo, é o primeiro na ordem da natureza, assim também nosso Senhor Jesus Cristo, antes de aparecer em carne e, de certo modo, antes de vir como homem mediador de Deus e dos homens, a partir de um útero de segredo seu, ele, que é Deus bendito sobre todas as coisas para sempre, mesmo que tenha enviado uma parte do seu corpo na pessoa dos santos patriarcas e profetas, parte com a qual, como com uma mão, prenunciava que havia de nascer e também suplantou o povo que soberbamente o precedeu com os 5 laços da lei, como com 5 dedos, porque também através de 5 períodos de tempo não deixou de ser prenunciado e profetizado como vindouro, e por causa disso, aquele por quem a lei foi dada escreveu 5 livros, e os soberbos, pensando conforme a carne e desejando constituir a sua própria justiça, não foram cumulados com a bênção da mão de Cristo aberta,
mas foram retidos por sua mão apertada e fechada, e por isso foram-lhes atados os pés e caíram. Nós, porém, erguemo-nos e estamos de pé. Portanto, ainda que, como eu disse, Cristo, o Senhor, tenha enviado uma parte do seu corpo na pessoa dos santos que precederam o seu nascimento, ainda assim é Ele mesmo a cabeça do corpo da Igreja. E todos eles estão ligados ao mesmo corpo, cuja cabeça é Ele, ao crerem naquele que prenunciavam. Não foram arrancados ao preceder, mas antes unidos pela submissão. Pois, ainda que a mão possa preceder a cabeça, está ela, entretanto, subordinada à cabeça. Por isso, tudo o que foi escrito antes foi-o para que aprendêssemos. Foram figuras nossas, e chegavam-lhes em figura. Mas essas coisas foram escritas para nós, que nos aproximamos dos fins dos tempos. Capítulo 4. Por que maior razão se deu a vinda do Senhor, senão para mostrar Deus sua dileção sobre nós? E nos-la mostrou com veemência ao morrer Cristo por nós, quando ainda éramos seus inimigos. Por isso mesmo, o fim dos preceitos e a plenitude da lei é a caridade, para que nós nos amemos mutuamente, como aquele que entregou sua vida por nós, ao entregarmos do mesmo modo nossas vidas pelos nossos irmãos e ao próprio Deus, que nos amou antes de tudo, que não poupou seu Filho único, mas o entregou por todos nós. Se não nos apetecia antes amá-lo, agora, ao menos, não vacilemos em amá-lo de volta, pois nada é mais convidativo ao amor do que se antecipar ao que se ama. É demasiado duro aquele que, se não desejava despender seu amor, tampouco deseja retribuí-lo. Mas, se vemos que, nos amores torpes e sórdidos, aqueles que querem ser amados reciprocamente nada mais desejam, senão deixar claro e mostrar o quanto amam com as provas que conseguem, e buscar apresentar aquela aparência de justiça, rogando em retorno a afeição das mesmas almas que planejavam iludir, e inflamam-se com mais ardor quando notam que também aquelas pessoas que desejam já são movidas pelo mesmo fogo. Portanto, se até a alma, entorpecida por alegrar-se ao saber-se amada, já fervia e passa a inflamar-se mais ardentemente, sentindo-se amada de volta, está claro que não há causa maior do que se iniciar ou fazer crescer o amor do que quando aquele que não ama se sabe amado, ou aquele que primeiro amou ou espera poder ser amado de volta, já o é. E se isso se dá nos amores torpes, quanto mais não se dará na amizade. Por que outra razão temeríamos ferir a amizade, senão porque o amigo pode julgar que o amamos menos do que ele nos ama? Ao efetivamente crer nisso, o amor de que os homens usufruem mutuamente esfriará. E se ele não é fraco a ponto de fazer o amor esfriar por inteiro, prende-se àquela forma afeiçoada de dileção que busca, não a sua sã fruição, mas uma forma de cuidar. Os superiores também querem ser amados por seus inferiores, e lhes compraz serem amados com grande afeto. Porém, vale notar que quanto mais se sentem amados, mais amam. E o inferior também se inflama em sentir-se amado pelo superior, pois o amor mais sublime é aquele que não é aceso pela secura da necessidade, mas o que provém da fecundidade do agir pelo bem. Pois aquele provém da miséria, e este da misericórdia. E, de fato, se o inferior não esperava poder ser amado pelo superior, será inefavelmente tomado pelo amor, se aquele se dignar mostrar-lhe o quanto ama a este, que nunca imaginaria ter para si tamanho bem. E o que pode ser superior a Deus, que julga, ou mais desesperado do que o homem que peca? Este tanto mais se entrega para ser vigiado e subjugado pelas forças do orgulho, impossibilitado de ser feliz, quanto mais perde a esperança de ser acalentado pelo poder. Não esse que se quer notório pela malícia, mas o que é sublime por sua benignidade. É sobretudo por causa disto que Cristo veio, para que soubéssemos o quanto Deus ama o homem, e para que, ao sabê-lo, ardêssemos no amor daquele que nos amou primeiro, e para que amássemos o próximo, por ordem e exemplo daquele que se fez próximo, por amar quem não estava próximo, mas vagava ao longe. Tudo o que antes foi escrito na Divina Escritura foi-o para prenunciar a vinda de nosso Senhor.
E tudo mais que depois foi escrito nos livros e asseverado pela autoridade divina, nos conta sobre Cristo e nos insufla o seu amor. É-nos, portanto, evidente que toda a lei e os profetas se sustentam sobre esse duplo preceito do amor para com Deus e para com o próximo, os quais constituíam sozinhos as Santas Escrituras à época em que o Senhor o disse. Mas também todas as obras que de modo salutar foram escritas em seguida se sustentam sobre eles, assim como os volumes das divinas letras confiadas à memória. Assim, o Novo Testamento oculta-se no Antigo, e no Novo Testamento está a manifestação do Antigo. Os mundanos entendem o que foi ocultado segundo a carne, e tanto antes quanto agora são sujeitos ao temor de suas penas. Os espirituais, entretanto, tanto os que foram antes piedosamente impelidos por aquilo que estava oculto e se manifestou, quanto os que agora buscam sem soberba que não se oculte o que se revelou, foram libertados ao apreenderem espiritualmente o dom da caridade. Por efeito, nada é mais contrário à caridade do que a inveja, pois a mãe da inveja é a soberba. Do mesmo modo, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem, é a demonstração do amor divino por nós, bem como um exemplo para nós de humildade humana, para que nossa grande chaga fosse curada com remédio contrário ainda maior. Pois grande é a miséria do homem soberbo, mas ainda maior é a misericórdia do Deus humilde. Por isso, tendo essa dileção como fim proposto, ao qual deves ordenar tudo o que falares, dize tudo o que disseres, a fim de que todos que te ouvem creiam, e crendo, esperem, e esperando, amem. Dize tudo o que disseres, a fim de que todos os que te ouvirem creiam, e crendo, esperem, e esperando, amem. Capítulo 5. Quanto à mesma severidade de Deus, que estremece os corações dos mortais de um terror salubérrimo, a caridade deve ser edificada para que, alegrando-se em ser amado por aquele que é temido, ouse também amá-lo de volta, temendo desagradar o seu amor, ainda que pudesse fazê-lo impunemente. Porquanto ocorre rarissimamente, ou ainda nunca, de aparecer alguém querendo tornar-se cristão que não tenha sido fortemente tocado por algum temor a Deus. Pois, se ele deseja ser cristão buscando algum conforto entre os homens, julgando não poder agradar-lhes de outra forma, ou evitando o desagrado entre eles, receando com isso ofensas e inimizades, então não quer se fazer cristão, mas enganar. Aquele que deseja ser cristão buscando algum conforto entre os homens, julgando não poder agradar-lhes de outra forma ou evitando o desagrado entre eles, receando com isso ofensas ou inimizades, este não quer se fazer cristão, mas enganar. A fé, com efeito, não se trata da saúde do corpo, mas da fidelidade da alma. A fé, com efeito, não se trata da saúde do corpo, mas da fidelidade da alma. Mas muito frequentemente a misericórdia de Deus faz-se inteiramente presente no ministério dos catequistas, de modo que o sermão faça com que aquele que decidir a fingir passe a querer crer. E quando este começa a querer, então podemos considerá-lo como alguém que efetivamente chegou em corpo e alma a nós. É-nos oculto quando vem o espírito daquele que já vemos presente em corpo. Porém, devemos fazer com que se crie nele o desejo de ser cristão, mesmo que ainda não o tenha. Pois ainda que ignoremos o tempo e a hora em que isso acontecerá, nada se perderá se as nossas ações forem firmes. E certamente útil procurarmos saber antecipadamente, se possível, daqueles que o conhecem, em qual estado de espírito esteja e os motivos de se ter movido a vir receber a religião. Faltando-nos alguém de quem possamos sabê-lo, devemos perguntar a ele próprio, para que, a partir do que responder, possamos fazer o exórdio do sermão. Porém, se acontecer de ele ser falso, desejoso da estima humana ou fugitivo da reprovação dos homens, certamente se trata de um mentiroso. Deves tomar como princípio a própria mentira, não para acusá-la como tal, como se te parecesse certo de que seja, mas sim para que, ao dizer o motivo pelo qual veio,
e se há de confirmar se o que diz é verdade ou mentira, façamo-lo alegrar-se pelo que deseja aparecer, aprovando e louvando tal propósito com o qual disse ter vindo. Se, porém, disser algo diferente do que convém à alma daquele que se inicia na fé cristã, repreende-o brando e mansamente, como um rude e ignorante, e apresenta o mais verdadeiro fim da doutrina cristã, enaltecendo-o breve e intensamente, para não tomar o tempo da narração que se seguirá. Faze-o querer aquilo que, ou por erro ou por fingimento, ainda não queria. Capítulo 6. E se porventura responder ter sido divinamente inteirado e atemorizado a fazer-se cristão, ser-nos-á motivo para mostrar no exórdio com grande felicidade quanto cuidado Deus tem por nós. Certamente deve sua intenção ser desviada dos prodígios e devaneios e ser conduzida ao caminho mais firme e aos oráculos mais corretos das Escrituras, para que esteja assim ciente do quão misericordiosamente foi instruído antes de aderir às Sagradas Escrituras. É preciso maximamente demonstrar que o próprio Senhor não o exortaria ou compeliria a se tornar cristão e membro da Igreja, ou ainda a conhecer os sinais e as revelações, se já não tivesse preparado um caminho nas Sagradas Escrituras, onde não procuraria prodígios visíveis, mas se habituasse a esperar os invisíveis, onde não procuraria prodígios visíveis, mas se habituasse a esperar os invisíveis. E também que o Senhor não o advertiu para dormir, mas para vigiar, e quereria que ele colhesse frutos mais segura e inteiramente. A narração deve começar a partir de como Deus fez todas as coisas como boas, e prosseguir, como dissemos, até os tempos presentes da Igreja, apresentando-se as causas e as razões de cada uma das coisas e dos eventos que narramos, os quais devemos relacioná-los todos a seu fim, que é o amor, do qual não se pode desviar nem o olhar do agente, nem o do falante. Se os gramáticos considerados e chamados de bons tentam dar alguma utilidade às fábulas fictícias dos poetas e criadas para as paixões das almas, cujo alimento são as frivolidades, sendo essa utilidade vã e ávida pelas coisas do mundo, convém-nos ser muito mais prudentes para que aquilo que narramos como verdadeiro, sendo descontextualizado sem razão, não seja tomado por vãos afetos ou desejos perniciosos. Não tratemos, porém, dessas questões de forma que, deixando de lado a condução da narração, recorram o nosso coração e a nossa língua a questões mais complicadas. A própria verdade deve ser recebida pela razão como o ouro que liga uma corrente de gemas, sem interferir na ordenação das joias com qualquer excedente. Capítulo 7. Findada a narração, é mister tratar da esperança da ressurreição e, de acordo com a capacidade e com as forças do que houve, e de acordo com seu próprio tempo, deve-se pregar contra as vãs zombarias dos infiéis acerca da ressurreição do corpo e da benevolência para com os bons no juízo final, que ocorrerá, assim como a severidade para com os maus e a verdade para com todos. E devem-se pregar as penas dos ímpios com detestação e horror, bem como o reino dos justos e fiéis, e aquela cidade celestial e sua alegria, com desejo. Então se deve instruir e fortalecer a debilidade do homem contra as tentações e os escândalos de fora e de dentro da Igreja. Deve-se instruir e fortalecer a debilidade do homem contra as tentações e os escândalos de fora e de dentro da Igreja. De fora, contra os gentios, os judeus e os hereges. De dentro, contra a palha da eira do Senhor. Não para que se criem disputas contra cada um desses tipos de gente perversa, não. A fim de se refutar todas as opiniões depravadas, propondo-se questionamentos. Mas para se demonstrar em curto tempo que tudo isso fora predito, e a utilidade que tem tais provações para a formação dos fiéis, além do remédio que está no exemplo da paciência em Deus, que estabeleceu permitir que tais coisas aconteçam até o fim. Tendo instruído contra esses tipos, os quais abarrotam as igrejas em corpo, mas não em espírito, lembra-te de tratar sucinta e oportunamente sobre os princípios de uma conversa honesta e cristã,
para que não seja o discípulo facilmente seduzido pelos ébrios, avaros, trapaceiros, vagabundos, adúlteros, fornicadores, amantes dos espetáculos, usuários de artifícios sacrílegos, feiticeiros e astrólogos e qualquer adivinho que se utilize das artes vãs e dos poderes espirituais malignos e todos os demais desses tipos. E não acredite ele que permanecerá impune a essas coisas por ver tantos ditos cristãos amarem, praticarem, defenderem, recomendarem e estimularem essas coisas. Ensine-se pelos testemunhos dos divinos livros que já está estabelecido o fim para os que continuarem nessa vida e que, sendo tolerados agora na igreja, serão no fim separados dela. Dize ao catecúmeno que encontrará na igreja numerosos bons cristãos, verdadeiros cidadãos da Jerusalém Celeste, se ele mesmo começar a ser um deles. Encontraremos os numerosos bons cristãos na igreja, verdadeiros cidadãos da Jerusalém Celeste, se nós mesmos começarmos a ser um deles. Adverte-o com afinco a que não ponha toda a esperança nos homens, não ponha toda a sua esperança nos homens, pois não é fácil para um homem identificar qual homem é justo. E, se o fosse, não é para isto que nós conhecemos os exemplos dos santos, para que sejamos, por meio deles, justificados. Não, mas para que, imitando a sua justeza, saibamos nós também como ser justificados por aquele que os justificou. Feito isto, sendo aquele que nos ouve, ou ainda que ouve a Deus por nosso intermédio, exortado ao máximo dessas coisas, a fim de que comece a se aperfeiçoar na ciência e nos costumes, e inserido com alegria no caminho de Cristo, não ouse ele atribuir tal efeito nem a nós, nem a si, mas ame a si mesmo, a nós e a quaisquer outros amigos que amar, e ame naquele e por aquele que o amou ainda como inimigo, para que, justificando-o, tornasse-o amigo. Por aqui já não creio que necessites de um instrutor. Sendo apertado o tempo, tanto o teu quanto os do que te ouvem, fala brevemente. Sendo, porém, largo, fala mais largamente. Tal coisa, com efeito, não é preciso advertir, pois que a própria necessidade da situação a direcionará. Capítulo 8. De modo algum deve-se negar que pode se apresentar um catecúmeno culto nas artes liberais, que já decidiu ser cristão e por isso se apresentou para se tornar um, sendo dificílimo que nada conheça das nossas escrituras e nossas epístolas, e que, sendo já instruído, tenha vindo a nós apenas para receber os sacramentos. Esses costumam analisar tudo cuidadosamente, não na mesma hora de se tornarem cristãos, mas antes. Costumam igualmente, movidos por seus espíritos, conversar e discutir com qualquer um à disposição. Com eles é preciso agir rapidamente, não insistindo desagradavelmente no que já sabem, mas conduzindo-os suavemente, como que para demonstrar que cremos já saberem eles alguma coisa. Desse modo, deve-se pregar rapidamente todas as coisas que são passadas aos rudes e incultos. O erudito não ouvirá aquilo que já sabe como quem ouve a um professor, mas, ao lembrarmo-lo daquilo que ainda ignora, ainda que creiamos já saber, então ele aprenderá algo. Também é pertinente perguntar a ele o que o moveu para que desejasse se tornar cristão. Hás que ver se foi persuadido por livros, sejam canônicos, sejam de bons comentadores. De início, deves falar algo sobre essas obras, louvando-as pelos diversos méritos que possuam quanto à autoridade canônica e pela engenhosidade com que dominam sua exposição. Recomendarás maximamente a admiração pela grandeza da salubérrima simplicidade contida nos textos canônicos. E também as outras obras, por seu estilo de eloquência mais ressonante e aprimorado, segundo a habilidade de cada autor, são aptas às almas mais soberbas e, portanto, mais enfermas. É certamente salutar induzi-lo a dizer o que leu sobremodo, a quais livros é mais familiarmente apegado, por qual ele foi mais persuadido a querer ser membro da Igreja. Quando o disser, aprovaremos com alegria tais livros, uma vez que os conheçamos, ou se forem ao menos conhecidos na Igreja como tendo sido escritos por algum católico digno de memória. Se, entretanto, o catecúmeno se utilizar de alguma obra herética, e tomando porventura algo que julga ser católico, sem saber que a verdadeira fé o condena,
deve ser educado zelosamente, munindo-se da autoridade da Igreja Universal e de outros homens doutíssimos, reconhecidos por suas discussões e escritos acerca da verdade na matéria em questão. Ao mesmo tempo, os católicos que já partiram desta vida e que deixaram obras cristãs à posteridade, onde há trechos que não foram compreendidos ou pela fraqueza do intelecto ou pela fraqueza humana, até mesmo as mentes sãs pouco lhes puderam penetrar, pois se afastaram da verdade em direção ao que parecia a verdade. Foram assim geradas ocasiões para que os falsos e os audazes forjassem heresias. O que não é de se admirar, pois a partir dos textos canônicos, onde se diz apenas coisas veríssimas, alguns interpretaram de maneira distinta, seja em relação ao sentido do autor, seja em relação à própria verdade. Se fosse apenas isso, quem não estaria disposto a corrigir de bom grado a debilidade humana? E defendem de forma amarga e obstinada aquilo que opinam injusta e perversamente, dando à luz muitos princípios errôneos que são devastadores à unidade da comunhão. O que se aproxima com todas essas coisas do povo cristão não deve ser tratado como um idiota, como dizem, mas recebido como um homem culto e estudado nos livros dos doutos, sendo trazido para junto de nós de forma suave. Só se deve utilizar da autoridade de instrução para que evite tais opiniões errôneas, caso a humildade do catecúmeno que o conduziu a ti já a consiga tolerar. Ademais, com as regras para a doutrina da salvação, sejam da fé, tanto narradas quanto discutidas, sejam de moral, sejam sobre as tentações, seguindo-se o método que eu descrevi, será ele conduzido ao caminho mais excelente de todos. Capítulo 9. Vêm também recorrentemente catecúmenos de escolas de gramática e de retórica, os quais não deves contar nem entre os ignorantes, nem entre os mais doutos, cujas mentes foram preparadas para as grandes questões. A esses homens que se demonstram superiores na arte de falar entre os demais, portanto, ao virem a nós para se fazerem cristãos, devemos admoestar mais do que aos iletrados a que adquiram a humildade cristã. Aprenderão desse modo a não desprezar as pessoas, eles sabem quais, que evitam mais os vícios dos costumes do que os das palavras, nem ousarão preferir a língua adestrada com que estavam acostumados a um coração puro. Não ousarão preferir a língua adestrada com que estavam acostumados a um coração puro. Devem ser ensinados a ouvir, acima de tudo, as Sagradas Escrituras. Assim, não menosprezarão tal narração sólida, que não é rebuscada. Eles não devem julgar que os ditos ou feitos dos homens que se leem naqueles livros, envoltos e encerrados em revestimentos carnais, em vez de requererem o desvelo dos seus mistérios para serem compreendidos, devam ser interpretados em seu sentido literal. O valor desses enigmas abscônditos lhes demonstrará a utilidade desses segredos, os quais chamamos mistérios, que conduzem ao amor à verdade. Sacudido o torpor de sua antipatia, como demonstra a experiência, aquilo que lhes havia sido apresentado sem que os impactasse, será elucidado por meio de alegorias. Pois é imprescindível que eles compreendam que o entendimento vem antes das palavras, assim como a alma antes do corpo. Disso se tira que mais vale ouvir a sermões verdadeiros do que a sermões elegantes, assim como mais vale ter amigos virtuosos do que amigos belos. Que eles entendam igualmente que não há voz que chegue aos ouvidos de Deus, mas sim afetos da alma. Não há voz que chegue aos ouvidos de Deus, mas sim afetos da alma. Por isso, não devem fazer troça se repararem em bispos e ministros da Igreja caindo em algum regionalismo ou erro na fala ao invocar a Deus, ou entender as palavras de forma errada por como elas são pronunciadas. Não que esses erros não devam ser corrigidos para que o povo possa compreender plenamente ao dizer amém, mas os que falam assim devem ser piedosamente tolerados, pois como no fórum falar bem é uma questão de som, na Igreja é uma questão de devoção. A palavra forensis pode, por vezes, ser chamada de boa dicção, bona dictio, mas nunca poderia ser chamada de bendição,
benedictio. Quanto aos sacramentos, ao serem recebidos, basta aos mais sábios serem ensinados seus significados. Com os mais lentos, entretanto, é necessário utilizar-se de mais palavras e alegorias, para que não desdenhem daquilo que vem. Capítulo 10. Talvez desejes que eu te explique com um exemplo de sermão para que te mostre como realizar aquilo que recomendei. É o que buscarei fazer, tanto quanto puder, com a ajuda de Deus. Mas antes, conforme prometi, preciso falar daquele júbilo que se deve alcançar. Pois já expliquei o bastante acerca dos preceitos para os sermões voltados aos que vêm a nós para se tornarem cristãos, parecendo-me que cumpri satisfatoriamente aquilo que prometi. Certamente não me é necessário fazer nesta obra aquilo que recomendo que se faça. Portanto, se o fizer, valerá como um acréscimo. Mas como posso fazer transbordar o acréscimo antes de preencher até a medida marcada? Pois o que mais te ouço lamentar é que o teu sermão parece ruim e desprezível ao tentares fazer alguém cristão. Mas sei que isso não vem tanto do conteúdo que ensinas, pois sei que és suficientemente preparado e instruído. E não vem de uma falta de eloquência, porém de um tédio em teu espírito. Isso ocorre, como disse, porque mais nos deleita e nos atém aquilo que contemplamos no silêncio do espírito e não queremos ser distraídos daquilo que contemplamos pelo ruído das palavras largamente dissonantes do pensamento, ou porque, tratando-se de um sermão formoso, mais nos agrada ouvir ou ler o que está melhor expresso, criado sem nossos cuidados ou responsabilidade, do que enquadrar frases apressadas para transmitir a verdade ao entendimento de outrem. Isso com a incerteza de que nossas palavras, tal como as entendemos, estejam adequadas a seu sentido, ou ainda, se elas são tomadas pelos que nos ouvem de forma proveitosa. Ou porque o que apresentamos aos rudes seja para nós já tão familiar e desnecessário de se alongar que frequentemente nos custa retornar ao tema, e porque já não haja nele nenhum uso ou prazer para elevar a alma, sendo-nos até mesmo algo infantil. O ouvinte também pode fatigar o locutor por sua imobilidade, ou porque não é movido por seus afetos, ou porque não demonstra nenhum sinal corporal de entender ou de se agradar com o que é dito. Não que nos convenha buscar o louvor humano. Acontece, porém, que o que ministramos vem de Deus, e quanto mais amamos aqueles a quem falamos, mais desejamos que se agradem, pois é a eles que oferecemos a salvação. Quando isso não ocorre, contristamo-nos e ficamos debilitados e destruídos em nossa marcha, como se nossa obra fosse em vão. Por vezes, somos desviados de alguma coisa que desejamos fazer e cuja realização ou nos deleitava ou nos parecia mais necessária, e somos reunidos ou mandados por alguém a quem não queremos ofender, ou a toda sorte de situação incontornável em que devemos catequizar, e acatamos, já conturbados, a tarefa para a qual seria necessária uma imensa tranquilidade. E lamentamos não sermos capazes de fazer jus à nossa rotina de ocupações conforme quereríamos, nem podermos ser suficientes para tudo. E por causa dessa tristeza, o sermão torna-se menos agradável, pois que da aridez da melancolia pouca coisa frutifica. Às vezes ocorre de permanecer em nós uma aflição profunda por causa de um escândalo. E aqueles que dizem a nós, vem, fala com ele, pois deseja se tornar cristão. Esses ignoram o que nos consome por dentro. Não convém mostrar-lhes tais afetos, e acabamos por oferecer de forma desagradável o que desejam. Com isso, o sermão fraco e áspero será transmitido de forma turva e perturbada. Portanto, devemos recorrer a Deus pelos remédios contra todas essas coisas que perturbam, que turbam nossa paz de espírito, pelos quais, apartados desse desânimo, exultamos com fervor de espírito e regozijamo-nos tranquilamente em nossas boas obras. Deus ama a quem dá com alegria. Por vezes, contristamo-nos porque o ouvinte não pôde captar o nosso intelecto, de cujo cume somos compelidos a descer para a languidez das palavras, tão distantes do pensamento, e somos forçados a tratar longa e intrincadamente pela boca aquilo que foi assimilado tão rapidamente no fundo da consciência,
e que, por ser expresso de forma tão distinta, torna a fala tediosa, fazendo-nos querer que nos calemos. Tenhamos em mente, entretanto, o que nos foi pedido por aquele que nos deu o exemplo para que sigamos seus passos. Pois, por maior que seja a diferença entre a articulação da nossa voz e a vivacidade da nossa inteligência, tão mais diferente é a mortalidade da carne em relação à semelhança de Deus. E ainda que permanecesse na mesma forma, aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, etc., até a morte de cruz. E por que o faria, senão para se tornar fraco entre os fracos, a fim de ganhar os fracos? Ouve o seu imitador, que também diz no outro lugar: de fato, se somos arrebatados fora dos sentidos, é por Deus. Se somos sóbrios, é por vós. O amor de Cristo nos constrange, considerando que um só morreu por todos. Como, com efeito, estaria ele preparado para ser consumido pelo bem de suas almas, se lhe fosse um enfado inclinar-se aos ouvidos delas? Portanto, ele se fez pequeno em meio a nós, como a ama amamentando seus filhos. A menos que instigados pelo amor, por acaso nos agrada murmurar palavras encurtadas e mutiladas? Os homens, porém, optam por ter filhos, aos quais dizem essas mesmas palavras. É mais suave a mãe dar aos filhinhos pequenos bocados de alimento do que mastigar e comer ela mesma os maiores. Portanto, não apartemos do nosso pensamento aquela galinha que, sob as penas macias, cobria seus tenros filhotes, chamando aos polos pipilantes com sua voz quebrada, e de cujas afáveis asas os soberbos fugiram, tornando-se presas das criaturas mais altas. Pois se o espírito se deleita em penetrar as mais profundas verdades, também nos deleitará em saber como o amor, quanto mais devotamente se rebaixa aos patamares mais ínferos, mais fortemente retorna às verdades mais profundas, porque possui a correta consciência de que nada quer daqueles a quem se rebaixa, a não ser a salvação eterna destes. Capítulo 11. Mas nos apetece ler ou ouvir aquilo que já fora melhor preparado anteriormente. Por isso, relutamos em organizar na hora o que dizer, com êxito incerto. O importante é que o espírito não se desvie da verdade. Será fácil ao ouvinte, caso se desagrade com as palavras, aprender ao mesmo tempo o que pode ser desprezado, por ter sido dito de forma menos perfeita ou com sons menos próprios. O que interessa é que tais sons concorram para que as coisas possam ser entendidas. É difícil acontecer que na catequese dos rudes, cujo caminho já é muito calcado, a força da debilidade humana nos desvie da verdade. Ainda que porventura nosso ouvinte se veja desagradado, tomemo-lo como Deus querendo nos pôr à prova, a fim de que sejamos corrigidos com espírito manso, para que não caiamos no erro maior de defender nossos erros. Quando ninguém nos aponta o erro, escondendo-o totalmente a nós mesmos e aos que nos ouvem, não acontece nenhum dissabor, se não se repetir. Em grande parte das vezes, entretanto, que contemplamos o que nós mesmos dissemos, repreendemos muitas coisas do que foi dito e não fazemos ideia de como foi recebido aquilo que foi afirmado. E mais nos dói quando em nós ferve a caridade em ver o que é falso sendo aceito de bom grado. Portanto, encontrada uma oportunidade, assim como corrigimos a nós mesmos interiormente, também se deve cuidar que aqueles que caíram em algum erro, não pelas palavras de Deus, mas pelas nossas somente, sejam pouco a pouco corrigidos. Se há caluniadores, difamadores, inimigos de Deus, que cegos pela inveja impetuosa se alegram em errarmos, ofereçamos essa situação misericordiosamente a fim de exercitar a paciência, pois a paciência de Deus os levará ao arrependimento. Com efeito, o que será mais detestável e o que mais cumulará a cólera no dia da ira e da revelação dos justos no juízo divino, do que os que, à semelhança e imitação do diabo, se alegram no mal alheio?
Por vezes também, ainda que dizendo tudo reta e verdadeiramente, o ouvinte pode ofender-se e se perturbar, ou por não entender algo, ou por ser repreensivo quanto à própria novidade apresentada, que vai contra a sua opinião e o hábito dos seus antigos erros. Se cometeres um erro evidente, demonstrando-se sanável, deves, sem nenhuma demora, corrigi-lo copiosamente com o exemplo e a razão. Se, porém, for um erro tácito e oculto, o remédio de Deus pode saná-lo. Mas, se o catecúmeno se recolher em si e recusar a cura, consolemo-nos naquele exemplo do Senhor, que com os homens escandalizados por suas palavras, pois eram duras aos que se retiraram, também disse aos que permaneceram: quereis vós também retirar-vos? E retenhamos fixamente no coração que a Jerusalém cativa, transcorridos os tempos, há de ser libertada da Babilônia deste mundo. E ninguém que pertença a ela perecerá, pois que quem perecer já não pertencia a ela. O firmamento de Deus se mantém firme, porque vem selado com estas palavras: o Senhor conhece os que são seus. Renuncie à iniquidade todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Com isso em mente, e invocando a Deus em nosso coração, temeremos menos a incerteza do êxito de nossos sermões, causados pelas motivações incertas de nossos ouvintes, e deleitar-nos-emos até mesmo no padecimento de vexações por causa de nossa obra de misericórdia. Isso, se não buscarmos nela a nossa vanglória. Pois uma obra é verdadeiramente boa quando a intenção de quem a faz é lançada com amor e, retornando do mesmo modo ao seu lugar de origem, repousa novamente no amor. Sendo verdade que preferimos fazer uma leitura ou ouvir um sermão que nos apeteça a ter de produzir um comentário sobre ele, por querermos exaltá-lo à custa de nosso próprio discurso, acabamos por falar com tédio e preguiça, mas, parecendo-nos algo intragável após o trabalho, torna-se algo muito mais agradável. E com maior confiança rogaremos para que Deus nos fale da maneira que queremos, se aceitarmos alegremente que Ele fale por nós da maneira que pudermos, para que aconteça que todas as coisas concorram para o bem dos que amam a Deus. Capítulo 12. E se já estamos realmente fatigados de sempre repetir os mesmos temas e as mesmas coisas pueris, repitamo-las pelo menos por amor fraterno, paterno e materno. Unindo-nos aos corações dos catecúmenos, essas coisas nos pareceram novas, pois é tão salutar o sentimento de empatia que nos afeiçoamos a quem ensinamos e aprendemos com eles e habitamos uns nos outros. Aquilo que ouvem é como se ouvissem em nós, e nós, de certo modo, aprendemos neles o que ensinamos. Por acaso, não costuma acontecer de quando passamos por um lugar grande e belo, seja na cidade ou no campo, e já não nos aparenta nenhuma beleza, ao mostrá-lo aos que nunca estiveram em tal lugar, nosso deleite por ele não seja renovado por vê-los se deleitarem? E será muito mais quanto mais tivermos essas pessoas como amigas, porque, pelo tanto que estamos presentes nelas, pelo vínculo do amor, tanto mais se nos farão novas as coisas que nos eram velhas. Entretanto, se em quaisquer coisas contemplativas que proferirmos não quisermos alegrar e maravilhar àqueles a quem amamos, eles as verão como feitas pelas mãos dos homens. Desejamos, porém, que sejam conduzidos pelo próprio arbítrio e conselho do Mestre, para que sejam elevados na admiração e na alegria por Deus, Criador de todas as coisas, onde está o fim frutuosíssimo do amor. Quanto não deve nos deleitar que os homens se aproximem de Deus, de quem devem aprender tudo o que se aprende, e renovada neles a novidade do que aprendem, se nossa pregação costuma ser a mais fria, não voltará ela também a ser fervente? Além disso, para nos deleitar ainda mais, vem-nos o pensamento e reflexão de que nosso ouvinte está passando da morte do erro para a vida da fé. Se apresentamos o caminho a alguém que uma vez padecia errante, passamos por temas frequentadíssimos com benéfica alegria. E não havemos de caminhar muito mais vividamente e com grande felicidade na doutrina da salvação, até mesmo por aqueles caminhos aos quais não nos seria necessário volver, quando conduzimos uma alma confiada a nós, mísera e fatigada pelos erros do século,
pela senda da paz? Capítulo 13. Custa-nos, contudo, perdurar na instrução até o término estabelecido, sem que vejamos o catecúmeno comovido, pois não sabemos se não nos ouve ou se, inibido pelo temor da religião ou pela timidez humana, reprime sua voz ou qualquer outro modo de exprimir fisicamente sua aprovação, ou ainda se não entende ou despreza o que é dito. Quando seu espírito é insondável, devemos intentar de tudo com as palavras, para que elas possam ser eficazes em animá-lo e tirá-lo do seu refúgio. Se ele apresenta um temor excessivo que o impeça de exprimir o que pensa, é preciso impeli-lo por uma exortação reconfortante, insinuando-o a amenizar sua timidez, pois se encontra entre irmãos. É necessário perguntar-lhe se compreende o que está sendo ensinado e dar-lhe confiança para que, se tiver alguma objeção, a profira livremente. Questiona-o também se já ouviu o que está sendo dito, razão pela qual, talvez, por ser para ele já algo conhecido e banal, não seja comovido. Devemos dar seguimento a nossas ações a partir das respostas dadas, seja falando de forma mais clara e explícita, seja refutando alguma opinião antagônica ou explicando mais profundamente o que ele já conhece, ainda que de forma breve. E tomemos algo que esteja escrito de forma misteriosa nas Sagradas Escrituras, para que nessa mesma explanação se revele nosso sermão cheio de ternura. Se, porém, o discípulo é muito vagaroso, sendo áspero e avesso a todas essas branduras, é necessário padecer isso de forma caridosa e ensiná-lo sobre outras coisas que sejam mais imprescindíveis, como sobre a unidade da Igreja Católica, as tentações e as conversas cristãs. Tudo isso deve ser exposto tendo em vista o terrível juízo futuro. E devemos mais falar a Deus em favor dele do que falar a ele de Deus. Acontece muitas vezes que aquele que de início nos ouvia de boa vontade, fatigado ou de ouvir ou de estar de pé, já não abre a boca para louvar, mas para bocejar, e contra a nossa vontade demonstra assim querer ir embora. Assim que repararmos isso, convém-nos reanimar-lhe o ânimo dizendo-lhe algo temperado, de honesta alegria, e condizente com o tema tratado, ou algo deveras admirável e estupendo, ou ainda algo doloroso e chocante, algo, por fim, concernente a ele mesmo, para que seja despertado por algo do próprio interesse. É preciso que seja algo, contudo, que não ofenda sua autoestima por causa de certa severidade, mas que, todavia, o atraia pela familiaridade com o que é dito. Também se pode oferecer-lhe um assento. É sem dúvida melhor, contudo, que se possível, ouça sentado desde o início. Levemos em conta que, em algumas igrejas além-mar, não se sentam apenas os bispos que falam o povo, como também o próprio povo permanece sentado, para que ninguém, por estar de pé, fique exaurido e, com isso, tenha sua plena atenção desviada, tendo até mesmo que se retirar. Também é grande a diferença se é apenas um homem dentre uma grande turma que se retira para recobrar as forças, mas que já se encontra vinculado pelos sacramentos, ou se é alguém que ainda está por receber os primeiros sacramentos, que geralmente deve ser continuamente exortado, de modo que também não caia vencido por sua fraqueza interior. Por pudor, este não diz por que sai, e por sua ingenuidade não busca se sentar. Digo-o por experiência própria. Assim fez certo homem no campo quando eu o catequizei, e com isso aprendi a ser muito mais cuidadoso. Quem suportará nossa arrogância, se não invitamos a se sentarem conosco esses homens, que são nossos irmãos, ou ainda que ansiamos com maior preocupação que se tornem nossos irmãos, se nosso Senhor mesmo, que é servido pelos anjos, foi ouvido por uma mulher sentada? É claro, se o sermão for breve ou se o lugar não estiver apto a todos os reunidos, que ouçam de pé, mas apenas se os ouvintes forem muitos e se não forem ainda iniciantes, pois é arriscado que falemos com 1, 2, 3 ou um punhado de pessoas que nos vieram para se tornarem cristãs, ficando elas de pé. Ainda que a lição já tenha sido iniciada dessa forma, devemos oferecer assentos aos ouvintes, assim que repararmos neles o tédio, rogando-lhes que se sentem. E então falar algo que os reanime, algo que os tire desse estado de ânimo. Se forem incertas as razões pelas quais o catecúmeno tacitamente se recusa a ouvir,
Deve-se dizer a ele, uma vez que esteja já sentado, algo contra os assaltos do mundo, seja de forma alegre, como eu disse, seja de forma triste. Se suas mentes estavam ocupadas com essas coisas, ao serem nomeadas, hão de desaparecer. Se, porém, a distração não for causada por coisas mundanas e o catecúmeno estiver cansado de ouvir, tratemos a questão como se de fato fosse esse o problema, isto é, quando não o ignoramos, e falemos algo sobre elas que seja inesperado e incomum. E, como falei, a atenção do ouvinte será reavivada. Mas, sê breve, especialmente porque esses assuntos são colocados fora do itinerário, para que o mal do fastio, o qual buscamos remediar, não se torne maior do que o remédio. Os demais assuntos devem ser abreviados, e que se prometa e apresente um fim a eles. Capítulo 14. Se, porém, tua mente é abatida por outra ação que crias ser muito mais necessária aos catecúmenos e que não pudeste aplicar, catequizas por isso de forma triste e rude. Deves ter em mente que a única coisa conhecida por nós é que devemos agir misericordiosamente e praticar tudo com sinceríssima caridade em tudo o que fizermos com outrem. Exceto isso, todo o resto nos é incerto. Quanto ao que pode ser útil fazer, ou que é oportuno de ser temporariamente interrompido ou abandonado, pois não sabemos o que está reservado por Deus a cada um a quem nos dirigimos. Não podemos saber o que convém para o momento, senão por uma conjectura muito tênue e incerta, que podemos apenas suspeitar, sem entender. Devemos ordenar as coisas que fazemos de acordo com o nosso entendimento. Se conseguirmos realizar todas as coisas conforme o esperado, não nos alegremos por causa de nós, mas porque aprouve a Deus que assim acontecesse. Se, contudo, surgir outra necessidade que nos aparte dessa ordem, sujeitemo-nos a ela docilmente, para que a ordem de Deus, a ordem que Deus estabeleceu a nós, seja a nossa própria ordem, pois é mais justo seguir o que nos foi designado por Ele do que seguir a nossa própria vontade. Se surgir outra necessidade que nos aparte dessa ordem, sujeitemo-nos a ela docilmente, para que a ordem que Deus estabeleceu a nós seja a nossa própria ordem, pois é mais justo seguir o que nos foi designado por Ele do que seguir a nossa própria vontade. A ordem correta de se agir que desejamos ter sob nosso controle é certamente mais digna de aprovação quando vem de um poder maior. Por que nos contristamos, portanto, em ser precedidos pelo Senhor Deus, tão mais poderoso? Por que desejamos ser desordenados apenas por nos apegarmos à nossa ordem? Ninguém organiza melhor o que faz do que aquele que tem em vista não fazer aquilo que é proibido pela Divina Majestade, em vez de mais desejar fazer o que os homens buscam em seu pensamento. No coração do homem agitam-se muitos pensamentos, porém o desígnio do Senhor é que se realiza. É verdade que um espírito conturbado não consegue manter seu sermão tranquilo e alegre, mas grande dever é a caridade para com aqueles por quem Cristo morreu, querendo redimi-los de seus erros com a morte pelo preço do seu sangue. Por essa razão, se nos encontramos tristes, assim que se apresente alguém que deseje tornar-se cristão, isso mesmo deve ser nossa consolação e o fim da nossa tristeza, tal como a alegria dos lucros alivia as dores das perdas. Pois não somos entristecidos por uma ofensa causada por outrem, a menos que vejamos ou creiamos que ele mesmo esteja perecendo dela, ou ainda fazendo com que outra pessoa pereça. Mas aquele que nos vem para ser iniciado, uma vez que se espera que ele avançará na fé, eliminará a dor causada pelo displicente. Somos levados pelo temor de que o prosélito se torne filho da geena, como muitos que estiveram sob nossos cuidados, donde se originam os escândalos que nos consomem. Esse temor não nos deve reter, mas animar-nos e aguçar-nos, enquanto aconselhamos a quem instruímos que se guarde de imitar os que não são cristãos em verdadeira, mas apenas nominalmente. Esse temor não nos deve reter, mas animar-nos e aguçar-nos, enquanto aconselhamos a quem instruímos que evite imitar os que são cristãos não verdadeiramente, mas apenas nominalmente. Não se misture a turba,
nem queira segui-los, para que não deixe de seguir a Cristo por causa deles, nem queira deixar de estar na Igreja de Deus, onde eles se encontram, nem deseje ser tal qual eles ali são. Não sei como palavras são advertidas de forma mais ardente quando o que as provê é a dor presente no mesmo momento. Com ela, não apenas nos tornamos menos frouxos, mas também falamos de forma mais elevada e veemente do que diríamos estando sossegados, de forma fria e lenta. Alegremo-nos por essa ocasião em que as aflições dos nossos espíritos não nos são infrutíferas. Se, contudo, ficarmos imobilizados pela tristeza de algum erro ou pecado nosso, lembremo-nos que um espírito atribulado é um sacrifício a Deus, e também que, como a água extingue o fogo, assim também a esmola apaga o pecado. Deus disse também: quero a misericórdia mais do que sacrifícios. Se estivéssemos sob a ameaça de um incêndio, certamente recorreríamos à água, que é capaz de extingui-lo, e seríamos gratos se alguém nos-la oferecesse. E se surge uma chama em nossa palha por causa do pecado e por causa dela conturbamo-nos, esta é a ocasião para uma obra misericordiosíssima, o que nos deve alegrar, tal qual uma fonte d'água que nos fosse oferecida para combater o que está sendo consumido pelo fogo. A menos que sejamos tão estultos a ponto de crer que antes se deve recorrer ao pão para saciar o faminto do que à palavra de Deus para saciar a alma que devemos instruir. Seria uma atitude espúria rejeitar o remédio oferecido quando está envolvida a segurança não do nosso próximo, mas a nossa própria. Como é ameaçador o que vem da boca do Senhor quando diz: servo mau e preguiçoso, devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros. E que loucura é ver que o pecado nos angustia, mas ainda assim querer pecar novamente, recusando-se a dar o dinheiro do Senhor a quem o quer e nos pede. Quando tais pensamentos e considerações expulsam as trevas do tédio, a vontade faz-se apta à catequese, de maneira que ela a recebe de forma suave, pois esta emana de uma fonte alegre e abundante. E essas coisas que falo não são tanto de mim para ti, mas do próprio amor para todos nós, aquele amor que está infuso em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos é dado.